Olá a todos, eu sou João Victor Almeida Gouveia, aluno de licenciatura em matemática pela Universidade Federal de Alagoas. Esse vídeo é uma breve apresentação sobre o livro de matemática Bianchini, de Eduardo Bianchini, do oitavo ano. A matéria é Projetos Integradores 3, que tem como professor Ali Gomacani. E nesse vídeo eu irei falar sobre o capítulo 1, né, do livro, que tem como tema potências e raízes. Irei falar sobre a organização do capítulo, tipo de textos, a interdisciplinaridade, a abordagem das competências e habilidades, né, segundo a BNCC. A organização do capítulo ela se dá das páginas 11 a 38. Os conteúdos abordados no livro são potências, então o livro irá abordar o que é uma potência, as propriedades das potências, irá demonstrar, né, todas as propriedades das potências, né, de forma básica, potência de potência, soma de potência, multiplicação, divisão, potência com expoente inteiro negativo, como escrever o número como potência de uma base dada, multiplicação e divisão por potências de base 10, notação científica, e raízes também, raízes quadradas de números racionais e outras raízes. Os objetivos específicos do capítulo são retomar cálculos de potenciação com base racional e expoente natural, ampliando para expoente negativo, reconhecer e expressar valores em notação científica, efetuar cálculo com raízes exatas, resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação, conceituar potência com expoente fracionário, resolver e elaborar problemas de contagem envolvendo o princípio multiplicativo, resolver problemas envolvendo cálculo de porcentagens e a ideia de juro, resolver problemas que possam ser representados pela equação polinomial de segundo grau, do tipo ax ao quadrado igual a b, identificar regularidades em sequências numéricas recursivas, utilizar a área de um quadrado no cálculo de raiz quadrada. Na apresentação dos conteúdos é mostrada uma história, né, da invenção do jogo xadrez, onde o tabuleiro ele tem 64 casas, e o rei ficou tão feliz com essa invenção que perguntou ao inventor, né, qual prêmio ele iria querer, e ele pediu que em cada casa houvesse um grão a mais que a anterior. Então, por exemplo, na primeira casa tem um grão, na segunda casa tivesse 2 grãos, na terceira casa 3 grãos, e assim, por exemplo, na terceira casa 4 grãos. E na quinta casa, o dobro, né, que seria 8 grãos. Na quinta casa, o dobro de 8, que seriam 16, e assim consecutivamente. E aí, ao final, como são 64 casas, nós podemos expressar isso como uma potência, né? Podemos expressar 2 elevado à 64ª casa. E no final, o prêmio do inventor do xadrez, do tabuleiro, seriam 18 quintilhões, 446 quadrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões, 551.615 grãos de trigo. Então nós vemos que é um número muito alto e o rei não esperava que esse número fosse ser tão alto assim, né. Aqui a apresentação dos conteúdos, abordado aqui algumas propriedades, é explicado como esse número pode ser tão grande assim, né. Por exemplo, aqui na primeira casa temos que o 2 elevado a zero, né, podemos escrever assim. Na segunda casa podemos escrever como 2 elevado a 1. Na terceira casa podemos escrever como 2 elevado a 2 e assim, sucessivamente, até chegar na casa de número 64, né. Temos aqui algumas propriedades, né, por exemplo, aqui na primeira propriedade, né, se n é maior que 1, então a elevado a n é igual a vezes a vezes a vezes a, n fatores. Se n é igual a 1, então a elevado a 1 é igual a. Se n é igual a zero, então a elevado a zero é igual a 1.
Sabemos que elevado a zero é igual a 1, porque A elevado a zero seria a mesma coisa que A elevado a um número k, por exemplo, dividido por outro número k. E aí nós sabemos que na propriedade de divisão de potência da base igual, nós subtraímos o expoente, né? Isso dá 1. O tipo de exercícios, aqui tem alguns tipos de exercícios que o livro aconselha a serem dados para o aluno trabalhar a questão de potências, de base 10, por exemplo, aqui no exercício 24, valor de expressões, calcular, fazer alguns cálculos envolvendo potência, envolvendo bases. Temos raízes, que seria o inverso de potência, né? Por exemplo, nós queremos saber a área, nós elevamos um lado ao quadrado. Se nós temos o inverso disso, se nós temos a área, nós colocamos uma área em uma raiz e descobrimos o lado, né? Então, por exemplo, aqui nós temos esse quadrado laranja menor, né? Um lado dele é 3 dividido por 5 centímetros. A área vai ser 3 dividido por 5, tudo elevado ao quadrado, né? Isso nos dá 9 dividido por 25 centímetros ao quadrado. Se nós tivermos a área, que é 9 dividido por 25 centímetros ao quadrado, quisermos saber o lado, nós colocamos esse 9 dividido por 25 na raiz, né? Nós sabemos que na raiz a propriedade de divisão raiz, né, da divisão, a divisão das raízes, então fica a raiz de 9 dividido pela raiz de 25, isso nos dá 3 dividido por 5. Temos também aqui alguns tipos de exercícios que o livro ele nos dá, né, que envolvem raízes, para ser apresentados aos alunos, né, para eles trabalharem a questão da manipulação das raízes, né? Temos aqui raízes de raízes, soma, raiz, número dentro de uma raiz multiplicado com um número inteiro. Temos aqui algumas perguntas em abertas, né? Por exemplo, aqui no exercício 40, né? Dois números elevados ao quadrado resultam em 100. Quais são eles? Nós sabemos que menos 10 elevado ao quadrado e 10 elevado ao quadrado, os dois darão 100. Na B, qual é a raiz quadrada de 100? Sabemos que é mais ou menos 10. No exercício 41, é perguntado por que não existe a raiz de menos 49. Sabemos que um número racional elevado, por exemplo, ao quadrado, nunca dará um número negativo. Aqui são os exercícios complementares do capítulo, né? Esses exercícios eles abordam todos os assuntos que foram apresentados no início do vídeo, em um só contexto, né? Então, temos aqui expressar, manipular expressões, que envolve raiz, que envolve potência, que envolve base 10, né? Base 10, sabemos que a base 10 também tem potência de número negativo, né? Quando queremos expressar um número muito pequeno, elevamos a um número negativo no expoente, que é o contrário, né? De quando queremos expressar um número muito grande, elevamos ao número inteiro não negativo. Na interdisciplinaridade, a questão dos assuntos são assuntos que são bem amplos, né? Nós os usamos em várias áreas, né? Por exemplo, na geografia, coleta de dados, dados estatísticos e demográficos, áreas, censo demográfico, questão populacional, distância entre lugares, né? Entre corpos, entre objetos, né? Vai desde cidades até planetas. Também são assuntos que são aplicados na física, quando queremos saber a velocidade de objetos em relação a outros. E sobre as habilidades e competências, segundo a BNCC, aqui são as habilidades que são trabalhadas no livro, né, no capítulo 1. A primeira habilidade é a EF08MA01, que é efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação científica. A segunda habilidade é a EF08MA02, que é resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiação para representar uma raiz como potência de expoente fracionário.
A terceira habilidade é a EF08MA03, que é resolver e elaborar problemas de contagem cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo. A quarta é a EF08MA04, resolver e elaborar problemas envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais. A quinta é a EF08MA09, resolver e elaborar com e sem o uso de tecnologias problemas que possam ser representados por equações polinomiais de segundo grau do tipo ax ao quadrado igual a b. Temos também a F08MA11, identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma, que permite identificar os números seguintes. E por último, a habilidade é F08MA19, resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área, né, quadriláteros, triângulos, círculos, em situações como determinar a medida de terrenos. As competências, né, que são atrilhadas nas habilidades, aqui são as competências específicas de matemática. Temos aqui a terceira, que é compreender as relações entre os conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática, aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade, e de outras áreas de conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções. E a quinta, que é utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais, disponíveis para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados. Aqui são as referências da apresentação. O livro, Bianchini, Matemática, oitavo ano, editora Moderna, no ano 2018, disponível está o link, acessado em 29 de outubro de 2021. É isso, e eu agradeço a atenção de todos.